Irmãos, a gente vai dar prosseguimento no nosso estudo da primeira epístola de Pedro. A título de introdução, eu quero pedir para vocês abrir já a Bíblia de vocês em 1 Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. Você vai deixar aberto a sua Bíblia nesses textos, que a gente vai voltar a eles várias vezes. E nós vamos ler, eu vou pedir para que você acompanhe na tua Bíblia. O texto diz: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmãos, como nós temos sempre dito, nós estudando essas epístolas de Pedro, essa carta foi escrita por volta dos anos 63, 65 da era cristã, no primeiro século. Pedro escreve essa carta de Roma, onde ele estava vivendo, ali ele viveu os fins dos dias dele ali em Roma, debaixo do Império de Nero, e ele escreve essa carta aqui para cristãos que viviam na Ásia Menor, na região onde hoje fica a Turquia. Irmãos esses que estavam passando por perseguições em razão da fé deles. Essa carta ele escreve com duas finalidades. Uma é consolar, porque quem passa por perseguição, ou quem passa por problemas, dores, lutas em razão da sua fé, muitas vezes de fato fica muito mal, fica triste, não sabe como lidar e precisa ser consolado. Mas ao mesmo tempo ele escreve a carta para exortar. Porque também, muitas vezes, quando nós estamos em situações difíceis, a gente tem uma tendência de, já que está dando tudo errado, eu acho que eu vou mudar, eu vou fazer outra coisa, E ele vem para exortar também. E hoje, no caso, ele vai fazer uma exortação. Uma exortação. Se você se lembra do último estudo que nós fizemos em 1 Pedro, você vai lembrar que nós falamos que a conclusão daquele trecho tão bonito que a gente viu lá até o verso 10, qual que é? Que nós todos, em Cristo Jesus, a pedra que vive, fomos feitos o quê? A gente foi feito raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus e sacerdócio real. Para quê? Qual era a finalidade dessa realidade em nossas vidas? Para fim da gente proclamar a virtude daquele que nos chamou, que é o Senhor. Então ele termina aquele trecho dizendo que nós fomos feitos todas essas coisas, nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, para sermos feitos, então, sacerdócio real, com a finalidade de proclamar as virtudes do nosso Senhor. E é assim que ele termina. Se isso é real, se isso é verdade, se esse indicativo, se essa verdade for algo de fato real na minha vida e na sua, não tem como a sua vida, no seu dia a dia, a sua ética, a sua maneira de enxergar as coisas, a sua maneira de trabalhar, relacionar com a sua família, relacionar com as pessoas do mundo, relacionar com o Estado, não mudar. Não tem como. É natural, é uma mudança de chave, é uma mudança dentro do teu coração que vai mudar toda a tua vida. Você é, de fato, parte do povo escolhido de Deus? Você é isso? Sou. Então a sua vida tem que mudar. Isso não é algo que vai ser você que vai decidir fazer. É natural o Espírito Santo agindo através da tua vida, naturalmente você vai experimentar essa mudança. Como cristãos, é papel nosso tentar entender, olhando para os nossos corações, se isso tem acontecido ou não. Porque se eu ainda sou do jeito que eu era antes, algo de muito estranho está acontecendo. Se a minha vida não tem manifestado de alguma forma um maior grau de santificação, eu ser mais parecido com Cristo em todos os meus relacionamentos, em tudo aquilo que eu faço, algo de estranho está acontecendo. Então agora, Pedro, a partir desses versos que a gente vai começar hoje, ele vai começar a falar da implicação dessa grande realidade da salvação que Cristo opera em nossas vidas, nos nossos relacionamentos sociais, na forma como eu me relaciono. Onde? Em primeiro lugar, que é o que a gente vai falar hoje, na presença dos ímpios, na presença dos não crentes. Eu e você, que dizemos crer no Evangelho, que nos dizemos parte da Igreja de Deus, se nós cremos, então é esperado de nós, por causa daquilo que Cristo fez em nós,
viver de uma maneira adequada diante dos não crentes e dar testemunho diante deles. E isso que o texto vai falar, e é isso que a gente vai falar hoje. Depois vocês vão perceber, se você olhar a sua Bíblia, que ele vai prosseguir falando de outros pontos. Como que o crente vai se relacionar diante do Estado, do governo? A gente estava conversando antes aqui da reunião. Cada dia que passa é uma surpresa a mais. Mas a Bíblia, naquele contexto, há 2000 anos atrás, já falava sobre como o cristão deveria se portar diante do Estado. E ali a gente estava falando, não era de qualquer Estado, a gente estava falando de Nero, no Império Romano. Depois ele vai falar sobre como o cristão deve lidar na sua ética no trabalho. E também depois ele vai para a parte da família. Então ele vai mostrando todos os nossos relacionamentos, como eles vão sendo redimidos por meio dessa verdade, de que Cristo é a pedra que vive, nós somos as pedras vivas por causa dele. Isso muda tudo. E aí hoje a gente vai ficar nesse primeiro ponto. E o primeiro ponto é esse: abstendo-se das paixões carnais. Como eu havia dito, os versos anteriores diziam: você é cristão, você é sacerdócio real, então a sua vida muda. Isso é motivo de grande alegria. Irmãos, eu falei isso praticamente o sermão inteiro. Que privilégio nós temos hoje de sermos chamados sacerdócio real. Isso era algo que um judeu nunca imaginaria se ele não fosse um Ele nem poderia, porque não dava para ele ser sacerdote, que ele tinha que ser de Levi, não dava para ele ser rei, que ele tinha que ser de Judá. Nós somos sacerdócio real por causa daquilo que Cristo fez em nós. Isso é motivo de alegria? Sim, mas é motivo de temor e responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus e no mundo que Ele nos coloca, e na família que Ele me coloca, na igreja que Ele me coloca, no estado, no país, na nação que Ele me coloca. Isso nos dá responsabilidade, mas pela graça dEle, é Ele que capacita nós a fazer aquilo que a gente precisa. Então, quando a gente olha isso, assim, eu não dou conta, mas o Senhor dá, e é o Senhor que age. Né? E isso, graças a Deus, é algo que vai mexer conosco. E é por esse motivo, por causa de tudo aquilo que ele já indicou para nós no início, que ele, em amor, é muito interessante, muito bonito isso, em amor, ele já começa amados, né? Ele chama de amados, isso aqui não é figura de linguagem. Pedro, possivelmente, ele não havia conhecido aqueles irmãos, mas ele os amava, porque eles eram parte do corpo. Em amor, o que ele faz? Exorta. É interessante que maneira de enxergar a vida que nós temos hoje, uma maneira muito... A maior preocupação é o lazer, a maior preocupação é não ter problema, é ninguém falar nada que me machuque, eu quero ter uma vida muito calma e tranquila. Exortação e amor parece que são excludentes. Então, se alguém me exorta é porque a pessoa não gosta de mim, tem birra comigo, fala isso. Irmão, veja aqui, Pedro deixa bem claro com essas duas palavras: amados, eu exorto-vos. A exortação, ela é uma manifestação de amor. É muito mais fácil deixar as coisas do jeito que estão do que você chegar para alguém e exortar essa pessoa. Muito mais fácil. Por que a gente exorta? A gente exorta porque a gente percebe algo que precisa ser tratado. E isso não é fácil. Então, Pedro, ele não está nem um pouco preocupado com a opinião dos outros. Ele está preocupado em servir o Senhor que morreu por ele. E por isso, ele vai chamar aqueles irmãos e vai exortá-los, mesmo sabendo que eles estavam passando por situações difíceis. Eles tinham motivos, muitas vezes, para estarem tristes, mas eles precisavam ser exortados. E o que é uma exortação? A gente lê muito na Bíblia. Exortação, exorto-vos. O que é uma exortação? O irmão Nicodemos, ele usa uma frase que eu gostei muito. Ele diz que é uma súplica com autoridade. Uma súplica com autoridade. Por que uma súplica com autoridade? Eu fiquei pensando nisso. Porque não é uma ordem. A ordem demanda autoridade. Então, quando um juiz determina que você tem que pagar em 48 horas, senão eu vou tomar o seu carro, isso é uma ordem, isso não é uma súplica. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Quando, por exemplo, um pai ordena o filho escovar os dentes, isso não é uma súplica, isso é uma ordem com autoridade. Uma súplica, a gente vê muito uma súplica, por exemplo, pessoas que têm autoridade, mas que suplicam, clamando aquela pessoa que está recebendo aquela exortação para que, pela graça de Deus, mude, ou às vezes em outras situações, para que mude. Mas você sabe que você mesmo não pode mudar aquela pessoa. Então, por exemplo, todas as vezes, se você já teve a oportunidade triste de ver uma mãe, por exemplo,
clamando a um filho adulto para que ele deixe as drogas, para que ele abandone o vício, para que ele pare de beber, porque aquilo está destruindo a vida dele, ali você está vendo uma exortação. É alguém que tem autoridade, que fala clamando com senso de urgência e verdade, mas eu não posso parar por você. Ou todas as vezes que aqui os irmãos que trabalham com aconselhamento, com discipulado, tem situações que a gente vê na vida dos nossos queridos irmãos que está errado, que não vai dar certo, que é ruim. E aí você exorta, irmão, não faça isso, você está destruindo a sua vida. Irmão, você vai machucar a tua esposa. Irmã, você vai destruir a sua família. Mas o que a gente pode fazer? Exortar. É uma súplica, tem autoridade, mas no fim das contas, quem vai ter que decidir, diante de Deus, com todas as responsabilidades que isso implica, é a pessoa que recebe. Isso é exortar. Só para a gente entender, porque isso aqui não é um mero pedido. Ele está colocando naqueles irmãos esse encargo. E lembra de tudo aquilo que a gente falou antes, o peso de tudo aquilo que foi falado. Ele coloca uma responsabilidade tremenda. Vocês são reino de sacerdotes. Então, por favor, prestem atenção. Baseado nisso, vocês têm um encargo diante de Deus de se portar como tal, como sacerdotes, como reino de sacerdotes, né, sacerdócio real. Então ele começa exortando, e exortando a quê? Isso é interessante. O que ele nos exorta? A primeira coisa, assim que ele vai exortar, ele já faz uma lembrança, que é algo que para aqueles irmãos, principalmente aqueles que vieram do judaísmo, era muito claro. Como peregrinos e forasteiros que sois. Lembre-se, você está sofrendo aí na Ásia Menor? Você está sofrendo lá em Londrina? Você está sofrendo em Brasília? Você está sofrendo onde quer que seja? Lembre-se, vocês aqui na terra são forasteiros e vocês são peregrinos. O nosso lar definitivo não é aqui. Nós não somos cidadãos desse mundo. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós somos aqueles que estão de passagem. Eu me lembro quando eu morava em Cascavel, quando nós morávamos em Cascavel, houve uma época lá, alguns anos atrás, que muitos haitianos mudaram para lá. Muitos haitianos foram para Cascavel por conta do terremoto que havia ocorrido e tudo mais. E era muito interessante, eu não sei se eu já comentei isso aqui com os irmãos, a gente percebia que entre os haitianos, a nossa igreja recebeu alguns, entre os haitianos que vieram para o Brasil, havia dois tipos de haitianos. Havia aqueles que queriam voltar para o Haiti e havia aqueles que vieram para ficar no Brasil. Quando você ia na casa daqueles que tinham decidido ficar no Brasil, era uma situação. Você via que eles estavam mais preocupados em arrumar casa, eles estavam ensinando português para os filhos deles, não queriam que os filhos deles, eles queriam que os filhos esquecessem a língua materna, para não precisar voltar mais. A gente nem podia tentar falar com eles na língua deles, eles não queriam, porque a preocupação deles é, esqueçamos o Haiti, a nossa vida é aqui, não vamos voltar mais para lá. Mas quando você ia na casa de alguém que queria voltar para o Haiti, era diferente. Geralmente eles moravam em repúblicas, moravam em 8 numa casa, eles não gastavam com nada, eles não estavam preocupados com a língua portuguesa, porque tudo que eles recebiam de dinheiro era para quê? Juntando para voltar para a casa deles. A casa deles não era aqui, era lá. Isso mostrava que onde a mente deles estava, onde eles tinham a noção de onde era a pátria deles, a nação deles, condicionava a forma de como eles viviam aqui. Aqueles que queriam voltar para a pátria deles, não, aqui é só passagem, eu estou aqui só para ganhar dinheiro, eu quero e vou embora na hora que der. Agora, aqueles que queriam ficar aqui, de fato, eles se aculturaram. No caso deles, não é pecado nenhuma coisa nem outra, é uma opção válida, mas para nós não é uma opção. Quando nós nos aculturamos com aquilo que nós vemos aqui, nós temos um problema. Se você, na sua mente, crê que a tua casa é aqui, que a tua nação é aqui, que você, antes de ser cidadão dos céus, você é cidadão do Brasil, e isso é o que importa de fato, isso vai condicionar a sua maneira de enxergar a vida e a forma como você vai lidar com a sua ética e com a sua vida. Então, por isso que Pedro deixa isso claro. Como peregrinos e forasteiros, lembre-se disso. Lembre-se disso. Eu estou te exortando, como peregrino e forasteiro que você é, a fazer algo. E é o quê? A que ele nos exorta, então? A nos absterdes, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Essa é a exortação que ele nos faz, porque nós somos peregrinos, porque nós somos forasteiros, porque nós somos cidadãos dos céus, porque nós somos sacerdócio real. Ele clama e nos exorta, abstenham-se
das paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma. E o que significa isso? O que significa abster-se? Abster-se é uma palavra que a gente usa no nosso dia a dia, que significa basicamente evitar algo, deixar de lado algo. Então, uma pessoa que tem problema, por exemplo, no fígado, ela vai se abster de beber bebida alcoólica. Uma pessoa que tem uma diabetes muito alta, ela vai se abster de comer comida doce. É você deixar de lado algo. É algo que você teria acesso, mas você opta por deixar de lado. Eu vou abrir mão disso. Então, nos abstermos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O que ele está querendo dizer com essas paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma? Satisfazer as vontades da carne, aqueles desejos lascivos, aquela vontade errada. Porque, vamos lá, o desejo carnal por si só, ou seja, satisfazer uma vontade da minha carne, necessariamente não vai ser errado. Em que sentido? Eu tenho fome, isso é um desejo carnal, eu vou lá e como. Eu tenho sede, eu vou lá e bebo. Mas, geralmente, quando a gente vê nas Escrituras essa expressão, ela não está falando desses desejos nesse sentido natural e aceitável. Ela está falando de desejos no sentido errado, no sentido exagerado, no sentido de dominação, no ponto que esses desejos carnais, ainda que sejam lícitos, por exemplo, como eu falei, o de comer, se tornam uma compulsão, um desejo desenfreado por comer a ponto de eu pecar o pecado da glutonaria. O desejo sexual, ele é errado? Não, desde que ele é exercido dentro do contexto de um casamento cristão, não é problema algum. Mas fora disso, é pecaminoso. Então, isso tem que ficar claro. Aqui ele está dizendo desse tipo de desejo carnal que ele é tão forte que eu me torno escravo dele. E eu não me importo em pecar, se for necessário, para supri-lo, mesmo sabendo que isso é errado, mesmo sabendo que isso ofende ao meu Deus. E esse é um tema recorrente em todas as Escrituras. Esse é um tema que na Bíblia inteira a gente percebe. Por quê? Nós nascemos de novo? Nascemos de novo. Não era para a gente estar perfeito, não ter mais essas vontades, não ter mais esses desejos? Irmãos, se você tem dúvida, leia Romanos capítulo 7 e você vai ver o que a gente percebe lá. Que mesmo nós crendo no Evangelho, mesmo nós tendo nascido de novo, nós somos novas criaturas, mas nós ainda temos um corpo que ainda padece com as consequências do pecado dentro dele. E isso só vai ser resolvido quando, de fato, o Senhor nos levar ou Ele voltar. Enquanto isso, nós vamos ter que lidar com as dificuldades e com as lutas que implicam o pecado habitando em nós. Por isso que a Bíblia fala tanto disso. A gente, nos últimos estudos, nos últimos sermões aqui da comunidade, não foi de propósito, cada um está estudando uma coisa, mas a gente falou muito de vida prática nesse sentido, de santificação, de santidade. Isso não é de propósito. A Bíblia fala muito disso, né? Fala muito dessa importância. E essa luta faz parte do processo de santificação do crente. O que é processo de santificação? Uma vez que você creu no Evangelho, cada dia que passa, você ser feito cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Isso é ser santificado. Cada dia mais parecido com Jesus. Esse é o chamado de todo crente. Se você não está ficando cada dia mais parecido com Jesus, você não está sendo santificado pelo Espírito Santo. Então você olha, se hoje eu estou pior, eu estou mais longe de Cristo do que eu estava um ano atrás, tome muito cuidado. O natural, o normal para uma vida cristã saudável é que cada dia que passa, nós nos tornemos mais parecidos com o Filho dele. O apóstolo Paulo, e aqui está o comecinho do texto, eu quero que você abra em Romanos 13, que a gente vai ler um pouquinho mais. A gente até no semana passada, cadê o irmão Anderson? O irmão Anderson passou, falou, olha, lembra desse texto aqui. E aí é interessante, eu até comentei com ele, falei assim, esse texto para mim é um texto bem importante para mim, e eu acho que ele tem a ver com isso, com essa questão. A gente vai ler Romanos capítulo 13, verso 11 e diante. O apóstolo Paulo, ele também estava preocupado, porque é o mesmo Espírito que estava ali direcionando tudo, né? O apóstolo Paulo também estava preocupado com isso, e o Espírito Santo o levou a escrever o que no verso 11? A gente vai ler até o verso 14. E digo isto a vocês que conhecem o tempo. Ele está escrevendo isso no século I. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio cremos. Se no século I ela já estava mais perto, imagina agora, 2000 anos depois. Ele está falando, gente, fica atento. A gente está mais perto agora do que estávamos antes. Imagine nós hoje, estamos muito mais perto.
E aqui eu acho linda a ilustração, né? A gente, quando vai aprender a ler livros sobre como preparar um sermão, ele sempre fala, use ilustrações, mas não tem nada como as ilustrações da palavra de Deus. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Quem aqui já esteve de noite na rua e de repente você vê o dia chegando, consegue perceber e sabe exatamente o que é isso? Você está no ápice da noite, está tudo escuro, parece que não tem nada, parece que não existe sol. Mas de repente, de uma hora para outra, o céu começa a mudar de cor. E o céu começa a mudar de cor, e quanto antes você perceber, o sol aparece e tudo se torna dia. Essa é a ilustração. Eles estão vivendo na noite? Sim, nós também. Mas o aviso dado há 2000 anos atrás, qual que é? A noite vai alta e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagens, não em discórdias e ciúmes, as paixões da carne, não com essas coisas. E aqui eu gosto muito desse texto, ele me marca muito, porque para quem conhece um pouco a história de Agostinho, vai saber que Romanos 13:13, que é esse texto que a gente leu, foi o texto que o Senhor usou para levar Agostinho à conversão. Aquele homem, um dos homens mais inteligentes que já passaram pela face da terra, um gênio, pessoa evangelizada desde criança pela mãe, uma pessoa extremamente piedosa, uma pessoa que estava debaixo dos pés de um dos maiores teólogos da época, que era Ambrósio, ele não conseguia aceitar. Ele não conseguia aceitar. Ele queria uma vida em que ele pudesse, de alguma forma, viver uma vida debaixo de Deus, mas ainda nas paixões carnais. Era isso que ele queria. Tanto que a frase era dele: Senhor, dá-me castidade, mas ainda não. Essa era a realidade dele. Ele confessava isso. Mas um dia o Senhor o levou a ler esse texto. Vivamos dignamente como em pleno dia. Lembra? O dia está chegando. Vamos viver como se o dia já estivesse raiado, porque para nós, ele já raiou. Nós já cremos no Senhor. Não em orgias e bebedeiras, imoralidades, libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. A minha carne, o meu corpo quer aquelas paixões carnais? Quer. O meu quer. Eu não sei o seu, eu imagino que o seu também muitas vezes vai te levar a querer coisas que você sabe que você não pode. Mas o texto é claro, viva como se fosse de dia, revista-se de Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Como que eu faço isso? Revestindo-se do Senhor Jesus Cristo. Um outro texto que é muito conhecido dos irmãos, Gálatas, capítulo 5, verso 24. Paulo vai deixar isso muito claro também, falando da mesma coisa. Você não vai conseguir. O natural do teu corpo é buscar paixão carnal, é querer, é viver para isso, é matar para isso. Mas você reveste-se do Senhor Jesus Cristo. E agora, Gálatas 5, 24, o apóstolo inspirado vai dizer: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Isso daqui, irmãos, não é algo que vai acontecer. Isso aqui é uma realidade. Você creu em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador? Então, a sua carne com as suas paixões e os seus desejos foram crucificados lá na cruz com Cristo Jesus. Mas Danilo, se isso é verdade, por que eu continuo ainda tendo essas inclinações? Porque você continua ainda tendo um corpo de pecado. Mas o que eu faço então? Então você vai sempre se lembrar dessa verdade. Todas as vezes que você for tentado, você não vai querer criar um método que consiga te livrar de problemas. Esse método nunca vai funcionar. Você vai se lembrar do fato de que um dia Jesus Cristo crucificou a sua velha natureza lá na cruz com ele. Isso é uma realidade. E isso aquilo onde você vai se apegar nessa verdade para que você possa vencer essas paixões que dominam, que tentam dominar a sua vida e a sua carne. Mas isso só vai ser realidade, irmãos, para aqueles que creram que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida deles. Para aqueles que ainda entendem isso daqui como é legal, o pessoal é bacana, eu estou indo lá, eu escuto umas coisas boas, tem muita palavra boa para a gente ouvir, eu gosto disso, e acha que
que a gente não está falando de coisas muito mais sérias, irmãos, não se engane. A igreja é um ambiente muito agradável de se estar, mas a igreja só faz sentido se ela for aquilo que ela é, o corpo de Cristo aqui na terra. E para você fazer parte do corpo de Cristo, você precisa se arrepender dos seus pecados, se confessar um pecador indigno e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida e se entregar a Ele. E isso, aqui, irmãos, vamos voltar para o ensino lá do começo. Isso é uma exortação que eu faço a vocês. Porque você precisa fazer isso, se arrepender e crer. Eu não posso fazer isso, e nem você pode fazer isso, só o Espírito Santo pode fazer. Mas aqueles que o buscam, Ele é fiel e justo para perdoar. Porque se você, no teu coração, no teu íntimo, declarar, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo, me busca, me leva. Eu quero ser esses que estão com a natureza cravada na cruz. Irmãos, se você chegou nessa conclusão, se essa conclusão chegou na sua mente agora, não foi você, foi o Espírito Santo que já colocou aí. Então creia nisso, porque essa palavra é para cristãos. Mas a única coisa que você precisa fazer para ser cristão é crer. Porque quem coloca isso é o próprio Senhor Jesus Cristo, é Ele quem faz isso. Pois bem, mas agora a gente vai para o segundo ponto que eu quero tratar com vocês. Tudo isso que eu falei é de uma importância ímpar. E a gente precisa ficar atento à importância que nós temos em viver uma vida digna, uma vida santa, porque isso faz bem para mim. Isso é bom para mim. O Senhor nos dá as ordenanças dele porque elas são boas para nós. Mas dentro do contexto que o apóstolo Pedro escreve aqui, ele estava falando disso, é verdade. O próprio Pedro, lembra? Se você lembrar, alguns meses atrás a gente estudou. Foi Pedro que disse aqui na carta dele, através, inspirado pelo Espírito, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, para Pedro, esse assunto da santidade é muito importante. Mas dentro desse contexto que a gente está lendo agora, que é as implicações práticas na nossa ética dessas verdades todas, especialmente no meu relacionar-se com os ímpios, com os não cristãos, ele tinha um propósito um pouquinho diferente. Tudo isso que eu falei é verdade, tá bom? Só que agora vocês têm que prestar atenção no seguinte, veja o verso 12. Você abriu aí no verso 12, o foco da passagem não é somente o cuidado para com a minha alma, mas também para a alma dos não cristãos que estão à minha volta. O texto diz assim, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Preste atenção nesse texto. Irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou algo. Não era vontade dele tirar a gente do mundo. Às vezes, quando o mundo está muito confuso e muito caótico, e as coisas estão bem complicadas, às vezes a gente tem vontade de largar tudo e parar no meio do mato, ficar escondido lá, eu não quero ter contato com mais ninguém, eu vou chamar uns irmãos crentes lá bem sérios, vou ficar só com eles lá. Mas não foi isso que Cristo fez. Não foi isso que ele nos ordenou, e ele não orou por isso. Se você for olhar na oração sacerdotal, o que ele disse? Eu não peço que os tire do mundo. Então ele foi direto. Ele falou, Senhor, meu Pai, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo. Foi aqui o lugar que ele colocou a gente para estar. Mas ele pediu para que nós fôssemos libertos do mal. Isso tem a ver com uma outra ordenança dele mesmo. Nós fomos chamados para ser sal e luz. Faz sentido sal sem comida? Não. O sal ele serve para temperar, mas para conservar. O sal no saleiro não serve para absolutamente nada. Faz sentido luz sem trevas? Para que serve uma luz se eu tivesse aqui uma lâmpada acesa num ambiente claro como esse? Nada. Então nós somos chamados sal e luz para estarmos no contato com o mundo, sem nos deixar absorver pelo mundo ou nos aculturar, como eu já disse. Então o texto vai mostrar para nós uma das formas pelas quais nós podemos ser sal e luz. Você se lembra que no último sermão nós falamos o primeiro ponto? Nós fomos chamados para proclamar, pregar o evangelho. Esse é o primeiro ponto, você prega o evangelho para os ímpios. Mas agora ele vai falar de outra coisa. Além de pregar o evangelho para os ímpios, você vai ter que fazer o quê? Viver de maneira digna do evangelho que você prega. As duas coisas andam juntos. O apóstolo, inspirado pelo Espírito, tem esse cuidado. Você foi chamado para proclamar, mas você foi chamado para dar testemunho também.
E é isso que ele vai dizer aqui. É interessante que, no contexto que aqueles irmãos viviam, e o texto vai dizer isso para nós, ele diz assim: naquilo que eles falam contra vós gentios como de malfeitores. No contexto que aqueles irmãos viviam, romano, eles viviam no Império Romano, dentro de uma cultura romana, e mesmo eles vivendo lá na Ásia Menor, a Ásia Menor fazia parte do Império Romano. Naquele contexto totalmente pagão e politeísta, em que a adoração dos deuses da cidade, dos deuses do império, incluindo o próprio César, era um dever cívico. O que é um dever cívico? Aqui no Brasil, o dever cívico é servir o exército, pagar um imposto. Dever cívico é algo que todo cidadão tem que fazer. O dever cívico, um dos deveres cívicos para o povo naquele contexto, era prestar a devida adoração aos deuses, especialmente o imperador, que estava diante de todos ali. Quando isso não acontecia, e estava tudo bem, não tinha problema, estava tranquilo. Mas de vez em quando acontecia o quê? Um terremoto. Acontecia um incêndio, uma seca severa, uma enchente, fome, uma praga, uma peste, uma derrota numa luta no exército. E aí, de repente, o pessoal assim, por que os deuses nos abandonaram? Quem aqui não está prestando adoração, culto ao nosso querido imperador e aos deuses do nosso panteão? Quem? Os cristãos. Os cristãos, nesse sentido, eles eram chamados de malfeitores, porque eles eram maus cidadãos. Então, de quem que era a culpa? De quem que era a culpa pelo infortúnio, por ter caído, por ter tido terremoto, por ter pegado fogo no bairro? De quem que é a culpa? A culpa é do cristão. É interessante, aqui eu pus um texto bem famoso de Tertuliano. Tertuliano viveu no século II. Então ele estava bem, ele passou ali por daquele período de grande perseguição da igreja, né? Olha o que Tertuliano dizia. Se o rio Tigre chega às paredes, às enchentes, se o rio Nilo não cobre os campos, a seca, se o céu não se move, ou se a terra o faz, se há fome, se há praga, o brado é rápido, os cristãos aos leões. Porque os cristãos eram os malfeitores, eles que faziam as coisas erradas. Então, já que está todo mundo adorando aqui, adorando o imperador, eles não estão fazendo, de quem que é a culpa? A culpa é deles. E havia essa perseguição, e eles eram chamados de malfeitores. Então, para um ímpio naquele contexto, para um gentil naquele contexto, era de fato uma realidade. Cristão é malfeitor. Certo? E de que forma o apóstolo ensina eles a agir em relação a essa mentira? Isso era uma mentira, eles não eram malfeitores, mas eles eram acusados de ser malfeitores. E aqui muitos de nós, muitas vezes, já fomos acusados injustamente de muitas coisas. De que forma? Então a gente vai agir em relação a isso. Toda vez que tem uma enchente, eu sou jogado para o leão. Toda vez que dá um terremoto, eu vai preso. Outra vez pega fogo, eles pegam e mandam a gente para a cadeia. O que a gente faz então? Vamos torcer para não ter mais terremoto, para não ter mais acidente, para não acontecer nada de ruim. Ou outra ideia, que muitos sempre têm, até hoje tem pessoas que têm. Vamos pegar em armas, vamos fazer revolução armada, vamos tirar o César do poder, vamos matar esses romanos para que eles aprendam quem é que manda. O apóstolo falou alguma dessas coisas? Olha a ordenança que ele vai dizer para nós, que aqui está ali no verso 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que eles estão falando de vocês como de malfeitores, observando vocês e vendo as boas obras com as quais vocês vivem e praticam, glorifiquem a Deus. É contrassenso, isso aqui é contra a cultura, isso aqui sim é revolução. Essa é a maior revolução que alguém pode fazer. Você dá um soco de volta quando alguém te bate, é normal. Um cachorro faz isso. Se eu piso no rabo do meu cachorro sem querer, ele me morde, mesmo gostando de mim. É natural, é instintivo. Mas você ser acusado injustamente, você ser mandado para uma cadeia por algo que você não fez, você ser chamado de malfeitor quando você vive uma vida de boas obras, e você responder isso, amando mais ao Senhor e praticando boas obras com santo procedimento, isso aqui é divino. Por isso que eu não consigo. Por isso que vocês não vão conseguir. Por isso que nós precisamos nos colocar no Senhor para que Ele faça isso em nós, por meio de nós. Hoje, a nossa situação, por mais que, olhando rápido, parece muito diferente, né?
Ah, não, naquela época tinha o César, que era o imperador, o paganismo e tudo mais. Por isso que eles eram chamados de malfeitores. Irmãos, o paganismo ele só muda de cara, mas o paganismo ele sempre existiu e sempre vai existir enquanto o Senhor não voltar para acabar com tudo isso. O paganismo de hoje existe ainda. E nós ainda somos considerados malfeitores. Só que hoje o título mudou, não é porque a gente não adora o imperador. Mas hoje nós somos chamados, vamos lá, homofóbicos, nós somos chamados de machista, nós somos chamados de hipócritas, de fariseus, de gente que ama dinheiro, que só quer saber de dízimo. Eu pensava isso dos crentes antes do Senhor me chamar. De gente que só pensa em dinheiro, de gente que só está preocupado em falar uma coisa e fazer outra. É ou não é verdade? Nós somos acusados dessas coisas. É triste dizer que muitas dessas acusações são verdadeiras para muitas pessoas que se dizem cristãs. Mas em relação a essas, a gente sempre vê essas coisas, vê na televisão, vê as notícias, agora pegaram um avião com droga. Eu não sei se é verdade, eu não sei se é, mas uma coisa eu sei, que todos esses que usam o nome de Deus para fazer essas torpezas, eu dou glória a Deus por saber que o Senhor vai tratá-las com aquilo que elas merecem. Então, está nas mãos do Senhor. E o Senhor não tarda na vingança que é dele e não nossa, essas pessoas que jogam o nome do próprio Deus na lama. Na lama. Então, quanto a essas pessoas, o Senhor as cuide do jeito que elas merecem, com a misericórdia que Ele tem. Se o Senhor quiser também levar eles a arrependimento, que o Senhor os leve, né? Porque Ele fez isso comigo. Mas eu não estou falando dessas pessoas, eu estou falando de nós. Eu estou falando daqueles que tentam não viver dessa forma. Irmãos, nós vamos ser chamados de malfeitores. Ainda hoje, nós somos. Então, uma pessoa, você é cristão? Ah, então você já é isso. Já tem um estereótipo formadinho, prontinho para nós. De que forma que eu vou agir? Eu vou, com o meu argumento, mostrar que ele está errado. Eu nunca mais vou olhar para a cara dele. Eu vou sair daquele contexto. O texto é o mesmo. O texto é o mesmo. Você vai, estando em Cristo, viver uma vida santa e justa, com boas obras, para glorificar a Deus. É isso que você vai fazer. Essa é a orientação. Abra em Romanos 12, capítulo 20. Olha só, como que a palavra é uma só. O outro apóstolo escrevendo em outro momento, para outro público, vai dizer o quê? Romanos 12, 20. Façam o contrário. O que o teu coração manda dizer? Manda dar um soco na cara daquele pessoa. É isso? Isso é desejo da carne. Lembra? Abstenha-se da paixão carnal. Não é isso que você vai fazer. Olha Paulo em Romanos 12, 20. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, o inimigo, aqui eu não estou falando do amigo, eu estou falando do inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O que significa esse brasas vivas? Né? A Bíblia Shed, ela tem um comentáriozinho, ela fala, fazer essa pessoa reconhecer o seu pecado, ficando envergonhada e por fim se arrepender. A pessoa te chama de malfeitor. Ah, você é bandido, você é um hipócrita, você é um fariseu. Mas você vai estar lá para ajudá-la se ela precisar. E você não vai estar lá para jogar na cara dela e para ficar acusando, mas o cristão vai ser o primeiro a ajudar, mesmo aquele que o acusava, mesmo aquele que o perseguia. Nós estaremos lá para fazer o contrário. Não dar aquilo que, pela justiça dos homens, eles merecem, mas para agir de acordo com a justiça de Deus, que Ele revela a nós e nos capacita a fazer em relação a eles. Essa é a vontade de Deus. É interessante que Paulo está falando, Pedro está falando, e essa verdade que Pedro trouxe para nós aqui no verso 12, eu fico pensando, né? Pedro era um homem como nós, inspirado pelo mesmo Espírito como nós. Poucos anos antes, Pedro tinha estado num sermão muito famoso. Abra lá Mateus capítulo 5. E ele estava naquele sermão e ele devia estar prestando muita atenção naquilo que estava sendo pregado. E aquele pastor que pregou naquele dia era Jesus Cristo, né? Era o próprio Filho de Deus pregando. E Pedro estava vendo Cristo pregar aquele dia no Sermão do Monte. E em versos 16 do capítulo 5, olha o que Jesus Cristo diz. E veja, irmãos, se não são só consequências de tudo aquilo que Cristo nos trouxe. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus.
que o Pedro está falando aqui, se não repetindo aquilo que Jesus Cristo ensinou? Por meio das suas boas obras, aquelas pessoas vão ver e vão glorificar a Deus. Vão glorificar. E aí tem essa questão, o dia da visitação do Senhor. Os teólogos debatem o que é esse dia. É hoje? É o dia que essa pessoa crê no Senhor? Ou vai ser o dia que o Senhor voltar? É difícil saber. O fato é que o Senhor vai ser glorificado. E uma coisa é certa, as boas obras que essas pessoas veem em vocês, se essas pessoas, olhando isso amontoar brasa viva na cabeça delas, de alguma forma elas serem tocadas para serem levadas ao arrependimento e à conversão, o Senhor vai ser glorificado na conversão delas. Mas, se ver essas coisas, enxergar essas coisas e elas permanecerem impenitentes até o fim, isso vai ser mais peso de condenação para quando elas forem condenadas lá no dia do juízo. E isso também vai ser para a glória do Senhor. Ambas as situações. Então, no fim, o Senhor vai ser glorificado. Agora, entenda o seguinte. Esse resultado... então tá. Estão me chamando de malfeitor. Estão me chamando de mau cidadão. Estão me xingando aí pelo WhatsApp, pelo Instagram, seja lá o que for. O que eu vou fazer? Eu vou começar a praticar boas obras. Bom, já fiz uma boa obra. Hoje eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Vou pôr no meu Instagram para todo mundo ver. E agora, já começaram a mudar o pensamento que eles têm de mim? Veja, eu usei um exemplo meio extremo, mas digamos que você tente viver mesmo uma vida de boas obras. O resultado dessa percepção na vida dos outros não pertence a você, pertence a Deus. Pode ser que as pessoas vejam, e glória a Deus por isso, pode ser que as pessoas não vejam, e pode ser que continue tudo igual e você continue sendo perseguido. Pedro, ele dá essa orientação para aqueles irmãos. Pouco tempo depois, aqui nem tinha começado a perseguição pesada ainda. Nero ainda ia começar uma perseguição mais forte em Roma, mas Domiciano, Trajano, esses caras iam vir depois. Muitos desses irmãos aqui, ainda que com essa orientação, eles viriam a ser perseguidos e mortos, mesmo vivendo uma vida de boas obras. Está no nosso controle? Não está no nosso controle. Mas eu estava fazendo isso para que eles pensassem diferente de mim. Eu queria que eles tivessem uma visão mais adequada de mim. Eu queria que eles gostassem de mim. Se aquilo que te motiva a fazer o bem é aquilo que os outros pensam de você, então você está agindo por temor de homens e não por amor ao Senhor. Você precisa viver dessa forma porque você ama Deus. E aí você pega, Senhor, os resultados estão aqui. Nas tuas mãos, faça o que o Senhor quiser. A única coisa que eu estou fazendo é te obedecer. É igual evangelizar. Eu estou evangelizando porque eu quero ter uma planilha bem cheia, com vários nomes que foram eu que consegui para Deus. Se essa é a sua vontade, você vai conseguir a sua planilha. Porque número a gente consegue, a gente torce, inventa e coloca ali. Mas a motivação nossa evangelizar não pode ser essa. Deve ser qual? Por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. É tudo por amor ao Senhor. E aqui é mais uma dessas coisas. Talvez alguém tá pensando, mas isso não é justo, vai demorar muito, e se eles virem e não mudarem de ideia, e se eles virem e continuarem me chamando? É o que eu disse. Se o foco do seu proceder cristão, da sua vida de santidade, for aquilo que pensam de você, nem comece a tentar fazer boas obras. Essas boas obras não vão ser aceitas porque elas não vão ser obras feitas em Cristo, para Cristo. Vão ser feitas para você e para a sua glória. Mas se a tua vontade, se o seu desejo, se o teu encargo for diante de Deus, colocar diante dele e falar, Senhor, eu quero te servir por amor ao Senhor, então glorifica a Deus. E se ninguém vê, paciência. Eu ajudei o irmão, mas ninguém viu. Uma vez eu conheci uma pessoa que tinha bastante dinheiro na época, e ela comentando que ela fez uma grande doação para uma entidade assistencial lá de Maringá, e ele fez uma grande doação de muletas, era a NPR, ela ajuda na reabilitação de pessoas que se machucam, de muletas, de cadeiras de roda e tal. E aí ele, um dia comentando, ele falou, eu fiz lá, mas aquele pessoal lá não é um pessoal muito sério, sabe? Eu falei, por quê? Ele falou assim, você acredita que não fizeram nenhuma notinha no jornal agradecendo, não falaram nada, não me deram meu nome para nenhum setor lá da associação? Ele é um ímpio. Ele estava esperando isso, ele estava dando para a glória. Mas às vezes a gente faz isso. Eu vou visitar aquele irmão porque eu tenho que ir, os irmãos vão ficar perguntando. Não, eu preciso mudar o meu coração. Eu preciso mudar o meu coração. Eu preciso fazer isso por amor ao Senhor, porque eu amo meu Deus. Eu vou evangelizar por amor a Deus. Eu vou fazer boas obras por amor ao Senhor. E se ninguém vê? Deus está vendo. Se você ainda está preocupado, mas se ninguém vê, é porque você não tem noção de quem Deus é.
É ou não é? Então a gente tem que ficar atento a isso. E agora, encerrando nossas aplicações, tá bom? Deus podia ter escolhido vários meios para evangelizar. Eu sempre falo isso. Ele podia ter mandado um anjo evangelizar. Ele podia só mudar o coração e a pessoa já ser evangelizada. Mas ele não quis fazer desse jeito. Ele quis que a evangelização das pessoas aqui nesse mundo, de maneira ordinária, de maneira comum, fosse feita como? Através da proclamação do evangelho, feita por ímpios convertidos como eu e você. É assim que é para ser feito. É nós somos chamados para evangelizar. E aí uma dessas ferramentas é essa, né? A pergunta é bem simples aqui. Você já, espero que tenha ficado claro que o nosso testemunho faz parte do processo de evangelização. Espero que tenha ficado claro. Se isso é verdade, a pergunta é: o seu testemunho diante daqueles que convivem com você diariamente. E aqui eu estou olhando para maridos e as suas esposas e filhos estão perto. Esposas cujo marido e os filhos estão perto. Então, assim, não adianta, a gente não consegue ir muito longe da nossa mentira. É para ser real diante de nós. Essa realidade, o seu testemunho diante das pessoas que estão à sua volta, tem atraído pessoas para Cristo ou tem rejeitado? Ou tem afastado? Você sabia que vai ter muitos filhos aqui da nossa igreja que vão se afastar da igreja por conta do mau testemunho de seus pais que se dizem cristãos? É só conversar. Eu tenho irmãos aqui no nosso meio que dão testemunho disso, que é o testemunho dos seus pais, que se diziam crentes, fez eles fugir da igreja. Ah, mas por quê? Porque Deus, ele é um Deus justo e santo. Deus não aceita que se zombe dele. A pergunta é simples, irmão. O seu testemunho, no seu trabalho, na sua casa, com a tua esposa, com os teus filhos, eles têm atraído as pessoas para aquilo que você crê ou têm afastado, repelido? Eu olho para aquela pessoa e falo assim: que igreja mesmo que você vai? Ah, é a Comunidade Cristã Londrina. Tá bom, essa aqui eu não entro nunca mais. Porque um cara que nem você, por favor. A gente brinca, mas a gente sabe que isso acontece. É o seu testemunho, é o meu testemunho. E essa é a pergunta. Faça para você mesmo. Como que tem sido o seu testemunho lá fora? Aqui é a coisa mais fácil que tem para enganar. Você engana, você fica vindo anos aqui enganando todo mundo, posando de bom crente. Mas as consequências vêm e o mundo sabe, e Deus sabe o que é mais importante. E a segunda aplicação? Você percebe que talvez o seu testemunho tenha sido esse testemunho ruim, difícil, errado, que você tenha afastado as pessoas do Senhor e não atraído as pessoas a Cristo? Então, lembra que a gente leu Gálatas 5:24? Se você crê em Jesus Cristo, saiba que nele há poder para mudança. Há poder para restauração, porque a tua carne, os teus desejos foram crucificados. Lembra de Romanos? Você tem que se revestir do Senhor. Então, se arrependa, peça perdão. Não tem, eu não sirvo para isso, eu vou embora. Não. Arrependa-se, peça perdão ao Senhor e clame a Ele para que Ele mude. A única coisa que você não deve fazer é ficar enrolando. Não, veja, não é assim. Talvez eu vou. Não faça isso, não enrole, não brinque com a sua vida, com a sua alma. E agora, né, o que o Pedro traz para nós, com a alma daqueles que estão em volta de você. Ele não está falando só de nós, ele está falando daqueles que estão à nossa volta. E o nosso mau testemunho muitas vezes tem afastado pessoas da igreja. É lógico que os eleitos virão um dia. Mas que triste saber que uma pessoa poderia ter vindo muito antes e não veio por minha causa e pelo testemunho ruim que eu estava dando. Isso é muito triste. Então, assim, irmãos, concluindo, né? Essa carta foi escrita como sendo uma exortação a cristãos perseguidos por gentios. E é muito bonito porque Pedro não manda notícias para aqueles homens, mandando eles façam justiça a vocês mesmos. Mostrem que vocês são pessoas do bem. Vai lá, faz uma reclamação e... Não, ele não fala nada disso. Ele reconhece que eles estavam no mundo e que eles deveriam, por amor a Deus e para a sua glória, viver uma vida santa e irrepreensível, para que até os perseguidores deles viessem a glorificar a Deus. Hoje você pode ser perseguido, pode ser vilipendiado na sua honra, na tua moral, porque você é cristão. Isso está nas mãos do Senhor. Vive uma vida santa, obedeça a Deus, dê bom testemunho e deixe que o Senhor faça o resto. Esse é o chamado nosso para hoje, assim como era para aqueles irmãos naquela época.